Já chegamos e aqui estamos para a última edição da Semana do Manhã Girassol. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026, Dia da Mulher Africana. A data foi criada em 1962 durante a Conferência das Mulheres Africanas em Dar es Salaam, na Tanzânia, com o objetivo de unir forças pela emancipação feminina e igualdade de direitos no continente. Até às 9 da manhã, por aqui estaremos para lhe contar toda a atualidade informativa. Vamos estar nos estúdios centrais da Girassol FM com as nossas habituais conexões com Bom Dia com Energia. Vamos ter também os números do tempo, da economia e as últimas do desporto. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta dentro e fora das nossas instalações para mantê-lo informado aqui na rádio, ou melhor, aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, Girassol. E temos as imagens do Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos conferir como despertou Luanda pela primeira vez nesta semana, saber como está o movimento rodoviário nas principais avenidas. Estaremos, como eu fiz referência, à boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E temos o primeiro ponto nesta manhã de sexta-feira, 31 de julho de 2026, o último dia do mês número 7. Estamos a dar-lhe a ver o movimento rodoviário na Avenida 21 de Janeiro. Aqui o trânsito está carregado no sentido nosso centro, Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. No Anda para Anda está a mobilidade rodoviária neste ponto aqui da nossa cidade capital. Vamos olhar para o sentido oposto, para aqueles que trafegam sentido nosso centro, multiperfil ou vão mesmo chegar ao Benfica, passando certamente pelo Futungo. O movimento rodoviário completamente desafogado. Está desafogado também o trânsito aqui na 21 de Janeiro, onde permanecemos, mas estamos a dar-lhe a ver as imagens da zona do Triângulo. Faz-se bem o trânsito nos dois sentidos, tanto para aqueles que rumam nesta altura em direção ao nosso centro, onde estivemos há instantes, com o Centro Integrado de Segurança Pública, e os que saem deste ponto rumam em direção ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Aqui a movimentação das câmaras para dar um outro ângulo do movimento rodoviário nesta zona da 21 de Janeiro. E o que constatamos é um trânsito completamente desafogado. Vamos olhar para mais uma via nesta manhã de sexta-feira. Um movimento rodoviário completamente fluido aqui na Estrada da Samba, o que não tem sido habitual. Está descongestionado o trânsito para aqueles que nesta altura trafegam em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo viaduto do Zamba 2, e os que deixam o centro da cidade vão em direção à Corimba ou vão chegar mesmo à zona do Futungo. O movimento rodoviário é só deslizar, é só escorregar por agora. Um outro ponto para olharmos nesta manhã de sexta-feira. Estamos agora na Diolinda Rodrigues, na zona de Angomar. O trânsito faz-se bem para aqueles que nesta altura deixam a província de Colibenga ou até mesmo a Avenida Fidel Castro e rumam neste exato momento em direção ao centro da cidade, passando pelo Largo 1º de Maio. E os que saem do Largo 1º de Maio nesta altura rumam em direção à vizinha província de Colibengo ou vão desviar, pegar a Avenida Fidel Castro sentido Cacoaco Benfica. O trânsito torna-se afunilado à medida que os automobilistas chegam na pedonal por conta desta paragem, onde nesta altura observamos uma concentração de cidadãos aguardando por um meio de transporte. Depois de ultrapassado este obstáculo, o movimento rodoviário é desafogado. Às 7h06, vamos olhar para aquilo que escrevem os jornais nas suas primeiras páginas. Começamos na primeira página do Jornal de Angola, que titula Presidente da República no lançamento da campanha de iniciativa das primeiras damas. As mulheres africanas são hoje um pilar essencial do desenvolvimento sustentável. Visita em data a acertar. Chefe de Estado convidado pelo homólogo da Gâmbia. Reunião da Comissão Nacional do ProPrive. Privatização rende 1,5 bilhão de kwanzas. Operação em 2025. Turismo gera volume de negócios de 500 mil milhões de kwanzas. O país que tem tudo, escreve o presidente João Lourenço, os governos africanos devem investir no empoderamento das mulheres,
sobretudo das agricultoras e das mulheres do meio rural. Deverá pronunciar-se nos próximos dias. O Unitel ainda desconhece o tamanho dos danos do ataque cibernético de que foi alvo. Prática considerada ilegal, negócio de juros, cresce, vicia e aprisiona devedores. Na imprensa moçambicana, o país titula "Investimento depende da garantia de estabilidade". Paulo Portas afirma que Moçambique pagou um preço elevado pela insegurança em Cabo Delgado e defende diplomacia discreta e diálogo inclusivo para recuperar a confiança dos investidores e consolidar o crescimento económico. Joaquim Chissano desafia a sociedade a construir soluções para Moçambique, também na primeira página do país. O público em Portugal estampa "Exército mobilizado melhor". Sánchez visita hoje Ceuta depois de centenas de migrantes chegarem a nado. O governo está mais perto de alcançar meta de crescimento do PIB de 2%. Futebol, Benfica salva-se da vergonha com goleada. Estamos a olhar para a primeira página do Folha de São Paulo. No Brasil, Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. A apuração cita Ministério e Gabinete Presidencial. Lula diz que filho terá de provar inocência. Ainda na primeira página do jornal Folha de São Paulo, imigrantes rompem cercas e entram em território da Espanha. 18 morreram. São agora 7:09. Vamos rumar pela primeira vez aos estudos centrais da Girassol FM. O contacto é com a Janete Meio-Dia. Janete, há muita paz. Branco aqui, branco aí. Aqui, exatamente. Bom dia, Meio-Dia. Bom dia, Iracema Arnaldo. Bom dia igualmente aos telespectadores. Uma vez mais, obrigada pela recepção, por nos permitirem entrar aí e vocês por entrarem aqui também. Vamos fechar em grande a semana com muita paz, não é? Muita Depois paz. de tantos constrangimentos, Exatamente. nada melhor do que encerrarmos com o branco, que simboliza a paz. Exatamente. Estamos a celebrar também a paz de não acordarmos tão cedo amanhã. Sim, sim, também faz parte destas celebrações. Exatamente. Concordo contigo. No Dia da Mulher Africana também, Exatamente, não é? o Dia Um abraço da para Mulher todas as Africana. mulheres que estão connosco nesta nossa primeira conexão com a Certamente. Girassol FM. A primeira de muitas que vamos fazer ao longo desta sexta-feira, a última edição da semana, a última edição do mês de julho, Exatamente. porque quando voltamos a nos encontrar, Janete Meio-Dia, segunda-feira. já estaremos no mês de agosto. Exatamente. O mês Oitavo número mês. 8 do calendário. Exatamente. Vão faltar agora 4 mesesitos. 4 meses. mesitos? 4 Cinco. mesitos, exatamente, para 5 terminar mesitos. o... 5? 5 mesitos. Não são 12. São 12, Janete Maria. Sim. Estamos a terminar o mês número 7, vamos entrar para o oitavo. Sim, não, a partir de agosto já vão faltar 4. Já quero chegar a 2027, Janete Maria? Não, eu ia dizendo, vão faltar 4 meses, então ainda dá tempo, não é, de tirarmos do papel aquele projeto que prometemos que tiraríamos do papel neste ano. Ainda dá tempo deste ano ser o nosso ano, como muitas vezes dizemos no início. Este 2026 vai ser o meu ano. Ainda dá, se corrermos mais do que temos estado aqui atualmente, talvez ainda dê para tornarmos o 2026 o nosso ano. A dica para hoje é não parar. Não parar, exatamente. Mesmo que as coisas não estejam a correr muito bem, não pare. Por favor, continue a sua jornada. O seu dia de brilhar pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ele vai chegar. Certamente que chega, certamente que chega. Então, porque... Janete, já há condições? Já consegues falar com os radiovintes? Não, Ainda ainda continuamos com as mesmas limitações, não é? Na comunicação, infelizmente. Mas vamos esperar que, pronto, eu não sei se ainda hoje, mas certamente que na segunda-feira já teremos a situação toda
de volta à normalidade, assim seja. Nós esperamos mesmo que isto seja assim. Olha, nós hoje já conseguimos ir à rua com o Centro Integrado de Segurança Pública, pois, já por acaso, tivemos já as imagens estranhei do CISP. Exatamente. Sinal de que a coisa começa mesmo a voltar de forma gradual. Exato. Conseguimos ter aqui o retrato do trânsito, ajudamos os nossos telespectadores a escolherem as melhores rotas para chegarem atempadamente ao seu destino nesta manhã de sexta-feira. E as principais avenidas, algumas completamente descongestionadas. Estou aqui a olhar, estou aqui a falar, por exemplo, da Estrada da Samba, não é? Onde normalmente, neste período, registramos. A Janete tem assim um trauma com esta via, mas hoje, particularmente, registramos um trânsito completamente desafogado, descongestionado. Os automobilistas, na hora em que passamos, não é? Porque o trânsito é assim, num minuto a coisa está fluida e no outro já está completamente carregada, não é? Ou carregado. Então, pelo menos quando lá estivemos, o movimento era não só deslizar, só escorregar. Foi bonito de observar aquela imagem aí na estrada da direita da Samba. O que não é habitual. Exatamente. O que não tem sido habitual. Exato. Então, nós aqui também, aos poucos, o Manhã Girassol vai voltando à normalidade, porque este ataque cibernético ao Unitel também trouxe aqui alguns constrangimentos para aquilo que é a nossa emissão, para aquilo que é o nosso programa. Exatamente. Então, com o CISP de volta, acredito, tal como disseste, Janete, meio-dia, na segunda-feira, tudo estará resolvido. Assim e assim esperamos. Exatamente, é o que assim todos esperamos. Desejamos. Afinal, estas limitações não estão a agradar a ninguém. Eu já ontem não consegui falar com o meu tio Beto. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o meu tio. Sexta-feira, Janete, meio-dia. Aproveitando já o dia dos abraços. Hoje é o dia do vou mandar abraço. Um abraço ao meu tio Beto. Exatamente, o meu tio querido. Ontem, por acaso, tentei ligar para ele e não consegui. Não sei, ele ainda não está na lista, mas ele chama-se Alberto. Então a lista já passou do I. A recuperação já passou do I, da letra I. Já passou, mas acho que o meu tio deve ter algum pendente. Então não consegui falar com o tio Beto. Um abraço aí para o meu tio Alberto Muniz. Vou tentar ligar para ele hoje novamente, a ver se consigo manter o contacto com o meu titio, não é? Mas enquanto isto, vamos seguir, não é? Vamos seguir. Exatamente. Já agora mando também um abraço para o Bizerra. Estive na Faculdade de Ciências Sociais ontem da Universidade Agostinho Neto. Ele é funcionário de lá e disse: Janete, manda-me um abraço no Bom Dia com Energia. Bizerra, muito bom dia, boa jornada laboral hoje, tá bom? Está mandado também um abraço. Aqui um abraço para o Bizerra, recebe já um abraço duplo, exatamente, não é? Do um Bom abraço Dia com muita energia. E também da Iracelma. Um grande abraço, Bizerra. Boa jornada. Da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Então, pronto. Bizerra, está dado aí o abraço. Está mandado o abraço para o Bizerra, exatamente. Hoje é o dia do abraço, um dos dias mais queridos pelos ouvintes, não é? Sim. Porque os ouvintes tendem a mandar abraços até em dias que não são para mandar abraço. E hoje é o dia de brilharmos. Não, mas tentem, se calhar o nosso número já está, porque alguns números não estão a funcionar, outros já estão a funcionar, então vão insistindo, quem sabe a coisa fica resolvida antes das 9 da manhã, aqui pelo menos para o Bom Dia. Como é por ordem alfabética, a rede Girassol é R, então. Quem sabe? Quem sabe? Vamos esperar. Janete, exatamente. Está feita a nossa primeira conexão, minha colega. Até já. Até já. Bom dia com energia. E foi assim o nosso primeiro nós aqui seguimos olhando para a atualidade. A empresa de telefonia móvel Unitel informa que foram repostos parcialmente os serviços móveis de voz, dados, exceto SMS e acesso à internet, nas províncias de Luanda, Bengo, Benguela, Bié, Coando, Cubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cunene, Uambo, Huila e Colibengo, Malange, Lunda Norte e Namibe, e que está planeada a reposição parcial dos serviços nas demais províncias. Num comunicado divulgado nesta quinta-feira, a empresa sublinha que a recuperação dos serviços móveis de voz, dados e acesso à internet começou a ser feita de forma gradual e localizada a partir das 11h45 de quarta-feira. No documento, a operadora afirma que não pôde deixar de notar a coincidência temporal entre o incidente e a véspera do início da negociação das ações, pelo que não exclui entre as hipóteses em avaliação tratar-se de um ataque deliberado e dirigido com o possível intuito de perturbar o processo de admissão das ações à negociação. E apesar da reposição parcial dos serviços, alguns agentes económicos e munícipes ainda queixam-se dos constrangimentos
causados pelo ataque cibernético à Unitel. A nível de negócios em Luanda, muitas operações continuam condicionadas. Em nova constatação sobre a reposição gradual dos serviços da Unitel, os operadores econômicos de diferentes estabelecimentos afirmam não sentir ainda os efeitos da retoma faseada das comunicações da maior operadora do país. Teve clientes que vieram aqui, né, sem maneira, porque nós também fizemos atendimento da Unitel, como carregamento de saldo, vendas eletrônicas, vendas também de chips, claro. Eles reclamaram muito, diziam que nossos chips é que não estão bons, mas depois de eu mostrar que o meu telefone também está na mesma situação que a deles, se acalmaram um pouquinho. Muita perda, tivemos muita perda mesmo. Baixo rendimento e, para além disso, o nosso TPA está fora de serviço. Claro que os clientes já não gostam mais de ir aturar bichas, né, no ATM, que é para retirar dinheiro, então nós estamos a trabalhar da seguinte maneira. Faz transferências para a conta da empresa e depois daí eu faço meu fecho, imprimindo tudo isso. Está criando um transtorno enorme, porque nós normalmente trabalhamos com TPA, visto que com a paralisação da Unitel, aí fica muito mais difícil, porque estamos a perder vendas, mas muita gente que usa a Unitel, no caso, né, não tem como colocar a internet, então estamos a perder os clientes. Não tem como fazer a venda, por quê? Porque não tem como fazer o pagamento eletrônico. Os munícipes, por sua vez, lamentam a atual situação que tem criado constrangimentos de várias ordens, quer a nível pessoal, empresarial e familiar. Nesse momento estamos parados, ninguém consegue faturar, ninguém consegue fazer nem transferência, nem receber transferência por causa dessa situação que se encontra no país. Desde terça-feira até hoje já estamos a falar, hoje é quinta-feira, perdeu-se muita coisa mesmo se perdeu. Tinha transferência para receber, tinha contato para ir ter com fornecedores. Não conseguimos. Estou bastante preocupado com a situação em que está a se passar o país. Eu, por exemplo, ontem estava na província de Benguela a tentar comunicar-me com a família e foi impossível porque a rede não está boa há 3 dias. Foi incomunicável. E isso é muito complicado para um cidadão que vive fora da família. Comprou saldo e esse saldo faz 3, 4, 5 dias. Será que esse saldo será reposto ou não, essas coisas? Então ficamos preocupados com a situação que estamos a passar no país. Agora, nós precisamos que a Unitel resolva a situação o mais rápido possível, porque as populações estão aqui a passar mal. Vai nos ATM, passa em outro sítio, não conseguimos levantar dinheiro porque a Unitel não consegue resolver a situação. Isso não é bom para um país. Agentes econômicos e munícipes continuam a enfrentar dificuldades com a não reposição total dos serviços da Unitel. A insatisfação intensificou-se entre a população, que diz ter perdido inúmeros negócios por causa da inoperância dos serviços de telecomunicações. Na Assembleia Nacional, os deputados analisaram nesta quinta-feira vários diplomas legais. Destaque para a proposta de alteração da lei contra a violência doméstica, na perspectiva do agravamento da moldura penal. O documento foi aprovado na generalidade e segue agora para análise na especialidade. São muitos os documentos em discussão, onde se destacam a proposta de lei da violência doméstica, da proteção social, dos pagamentos ao Instituto Nacional de Segurança Social e muito mais. Quanto à proteção de lei que altera a Lei nº 25/11, de 14 de julho, Lei contra a Violência Doméstica, os deputados foram unânimes na sua aprovação. O diploma passou pelo crivo dos parlamentares com 169 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, diz que a lei ainda em vigor já não se adequa. Especialidade, mas nós trouxemos uma proposta de alteração da Lei 25/11, que é uma lei que a esta altura se encontra desajustada, portanto os agressores foram evoluindo e é preciso que haja da nossa parte, Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, termos aqui uma posição comum no combate aos males que têm se verificado na nossa sociedade.
A presidente do grupo parlamentar da UNITA, deputada Navita Ngolo, considera a violência doméstica um mal que deve ser erradicado e, por isso, o documento mereceu sim da oposição. Na sua explanação, a dirigente falou igualmente da proposta de lei da proteção social. A violência doméstica é um mal que deve ser erradicado através de leis, através de políticas públicas que possam, sobretudo, devolver a educação tradicional, religiosa, a educação convencional às famílias. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social levou para o debate o projeto de lei da autorização legislativa que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre o regime jurídico da assinatura eletrônica e da certificação digital. De acordo com o secretário de Estado, Nuno Albino Caldas, é um documento que vai permitir a criação de infraestruturas de Angola. Angola está no caminho e na rota da transformação digital, está em interoperabilidade com vários estados, regiões económicas e precisamos que, de facto, nós possamos dispor das infraestruturas de serviços públicas que vão assegurar a criação das assinaturas eletrónicas e a certificação digital. Numa outra abordagem, o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Albino Caldas, comentou o ataque cibernético sofrido pela operadora Unitel. Angola, as empresas, a sociedade, os cidadãos estão sempre vulneráveis, né? E esse facto não é um facto que ocorre apenas em Angola, isso ocorre em todo o mundo, inclusive a própria NASA. Só para dar um exemplo, nós temos instituições em Angola, como o BNA, a própria Assembleia Nacional, que sofrem entre 500 a 1000 ataques dia. Então temos é que, no fundo, criar os mecanismos de proteção, de apuração, para que se evitem estes males maiores. E a violência doméstica continua a ganhar contornos alarmantes no seio das famílias. A Girassol ouviu nesta quinta-feira 2 vítimas que falaram sobre a dura realidade que enfrentaram, marcada por feridas profundas que, segundo elas, nem o tempo poderá apagar. A Igreja apela às famílias para a promoção do diálogo, o respeito e a compreensão como forma de salvaguarda da coesão familiar. 2 realidades de violência doméstica, mas com agressores diferentes. Me batia, queimava nossa roupa, tem dias que não nos dava jantar, batia o meu irmão, pegou nossa roupa, amarrou de roupa, queimou, só ficamos com a roupa que estava no corpo. Trata-se de um crime público que pode causar danos físicos, psicológicos, econômicos e emocionais às vítimas. Me chamo Cláudia Correia Capita, tenho 23 anos de idade, sou deficiente visual. Terça-feira fui agredida pelo meu marido, me deu uma porrada que até várias pessoas da rua só estavam a olhar, não tentaram me defender. Cláudia Capita, de 23 anos, carrega nos braços a responsabilidade de criar os filhos e, apesar da deficiência visual, enfrenta diariamente uma batalha dentro da própria casa. Para mim se alimentar com meus filhos, eu peço esmola nas ruas, nas praças. As coisas que me dão, ele tira, rouba o dinheiro para beber com os amigos. Por eu falar mal, ele me dá porrada. Meu corpo tem uns sinais de agressões, os maltratos que ele me faz. A minha família não me apoia, não sei se é porquê. A única ajuda que eu tenho, o auxílio, é da minha filha. Cláudia afirma que o seu maior apoio é a filha, que mesmo estando em idade escolar, viu a infância quase interrompida. A minha filha nunca estudou na vida através da minha deficiência. Minha filha só tem 7 anos, mas não tem uma infância de criança, porque eu, como mãe, proíbo ela. Para mim sair na rua, a minha filha é que me leva. Para mim, no quarto de banho, vários sítios onde eu quero, é a minha filha. Para dar banho no meu bebê, limpar o meu bebê, tenho que ter auxílio da minha filha.
A violência doméstica afeta não apenas a vítima direta, mas também os filhos. Tal é o caso de Cláudia. Meus filhos estão com uma infecções na pele que eu como mãe não estou a ver, mas as pessoas da rua notam isso. O corpo do meu filho está mal. Não tenho como levar no hospital porque não tenho ajuda de famílias, nem do próprio meu marido. Quero que a minha filha estude e tenha uma vida feliz como as crianças de hoje em dia, que brincam, passeiam, para ela parar de me levar. Meu pai anda tirando comida de Aitaça, para sair comer na rua, porque minha mãe não pode ir falhar, ele começou a ir a chapada da tarde. Quando bebe, minha mãe falhou, está a apertar o neném, ele começou também a dar da bota da minha mãe. O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, reafirma que a família deve ser um espaço de amor, proteção e união, e não um lugar de sofrimento. Se os pais transmitem aos filhos os seus rancores, os seus desencontros com terceiros, as suas frustrações, os seus venenos em relação a A, B ou C, como herança, então nós teremos sempre a sociedade e teremos sempre pessoas em conflitos e em tensões. Que nas famílias se crie espaço e se encontre tempo para o diálogo sereno sobre a vida. Confira agora como vai estar o tempo na sua cidade. Começamos aqui em Luanda, a previsão é de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas para hoje, a máxima vai chegar aos 25 graus e a mínima aos 20 graus. Em Cabinda, a previsão de um dia com nuvens e sol. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de máxima e 21 de mínima. Em Banza, Congo, há previsão de um dia maioritariamente com sol, enquanto as temperaturas nesta cidade da província do Zaire, a máxima é de 30 graus e a mínima de 16 graus. No Ige, a previsão é de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas, a máxima deverá chegar aos 32 graus e a mínima aos 14. Em Malanja, há previsão de um dia enevoado. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 32 graus e a mínima de 13 graus. No Dundu, a previsão é de um dia enevoado também. A temperatura máxima vai chegar aos 34 graus e a mínima aos 16 graus. Estamos agora em Saurimo, onde há previsão de um dia enevoado. E quanto às temperaturas, a máxima 32 graus e a mínima 13 graus. O tempo leva-nos para o nosso primeiro intervalo e eu volto daqui a pouco. Até já. Bem-vindo de volta. Vamos olhar para a economia que comanda as nossas vidas. O país exportou mais petróleo e gás no segundo trimestre de 2026. Foram cerca de 88,12 milhões de barris de petróleo bruto, um aumento de 2,22% em relação ao primeiro trimestre deste ano, apesar do cenário internacional marcado pela queda e volatilidade dos preços do petróleo. Os dados foram apresentados pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás esta quinta-feira. Em termos de comercialização, durante o mesmo período, Angola exportou cerca de 88,12 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em aproximadamente 8,91, quase 9 mil milhões de dólares americanos, correspondente ao preço médio ponderado de quase 102 dólares por barril. Falamos de 101,087 para ser mais preciso. O volume exportado representa um aumento de 2,22% face ao primeiro trimestre de 2026 e de 3,85% em relação ao período homólogo de 2025. O crescimento verificou-se igualmente no valor bruto das exportações,
sendo que a China manteve-se como o principal destino do petróleo angolano. Quanto ao valor bruto correspondente ao volume exportado, verificou-se um acréscimo de 24,59%, cerca de 25%, comparativamente ao trimestre anterior, e de 54,71%, quase 55%, face ao segundo trimestre de 2025, resultante da alta dos preços no mercado internacional. Durante esse período, a China manteve-se como principal destino das exportações angolanas, absorvendo 51,67% do total. Destacam-se também a Índia, com 12,20%, a Espanha e a Indonésia, com 5,45% e 5,08%, respectivamente. Segundo ainda o secretário de Estado para os Recursos Minerais, que falava em nome do secretário de Estado para o Petróleo e Gás, no gás natural, as exportações ultrapassaram 1,5 milhões de toneladas métricas, com destaque para o gás natural liquefeito. No que se refere ao gás natural, as exportações realizadas no período em análise totalizaram cerca de 1,52 milhões de toneladas métricas, com destaque para o LNG, que representou 87% do total. Em relação ao trimestre homólogo 2025 e ao trimestre anterior, verificou-se o aumento de 10,74% e 4,63%, respectivamente, no volume de gás natural explorado. Na abertura da sessão de balanço, o secretário de Estado dos Recursos Minerais destacou que estes resultados permitem acompanhar a dinâmica do setor petrolífero nacional, reforçar a coordenação institucional e apoiar a definição de políticas para um dos principais pilares da economia nacional. As atividades de alojamento, restauração e agências de viagens e turismo em Angola geraram mais de 500 mil milhões de kwanzas em volume de negócios, segundo dados oficiais do setor, empregando mais 150 mil pessoas. Os dados foram avançados esta quinta-feira pelo ministro do Turismo, Márcio Daniel, que discursava na abertura do 6º Fórum Banca e Seguro, promovido pela Associação de Jornalistas Económicos de Angola. O governante reforçou que, atualmente, o desafio é aumentar esta escala para que os benefícios do turismo cheguem a mais empresas, famílias e comunidades. O titular da pasta do turismo defendeu que o turismo pode criar oportunidades na hotelaria, na restauração, mas também nos transportes, agricultura, tecnologias, cultura, eventos e na conservação ambiental, transformando um simples jovem num profissional qualificado, um guia local num empreendedor, um artesão num fornecedor, um agricultor num parceiro da indústria turística. A Unitel está a avaliar a possibilidade de o ataque ter sido deliberadamente desencadeado na véspera da admissão das suas ações à Bolsa de Dívida e Valores da Angola, a Bodiva, com o objetivo de comprometer esse momento estratégico para a empresa. Em comunicado, a Unitel assegura que o incidente registrado contra a empresa estava sob controlo e que já conseguiu recuperar os serviços na maioria das províncias do país, faltando apenas 5. Para a reposição total, a operadora, que valorizou mais de 24% após a chegada ao mercado de capitais para cerca de 50 mil kwanzas por ação, afirma ter mobilizado todos os meios técnicos e humanos ao seu dispor. Segundo a empresa, já foram restabelecidos os serviços de voz, dados, exceto os serviços de mensagem e da internet nas províncias de Luanda, Bengo, Bengala, Bié, Quando, Cubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cunene, Huambo, Huila e Colo Ibengo, Malange, Lunda Norte e Namibe. De acordo com a Unitel, estava prevista a reposição parcial dos serviços nas restantes províncias ao longo do dia desta quinta-feira e sexta-feira. Entretanto, a operadora reconhece que o ataque deixou milhões de clientes sem acesso aos serviços móveis de voz, dados e internet em todo o país. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta quinta-feira em alta. Às 18 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $87,10 por barril,
menos 1,10% do valor negociado na última sessão. Desta feita, o Brent segue com excedente de $26 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 18 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $471,40, o que corresponde a 432 mil kwanzas no câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.777, mais 0,16% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.107, menos 1,75% do valor negociado no último fecho. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $623, menos 1,66% do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras notas da atualidade doméstica. A Comissão Interministerial para o Programa de Privatizações apresentou nesta quinta-feira o balanço de execução do programa e revelou que o montante contratualizado ascende a 1,5 mil milhões de kwanzas, num processo que já permitiu a privatização da maioria dos ativos inicialmente previstos. Durante a sessão de balanço, o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado, IGAP, Álvaro Fernão, revelou que, do montante contratualizado, o Estado já arrecadou 1,58 bilhão de kwanzas, apesar de registrar um incumprimento contratual na ordem dos 12%. E estamos a trabalhar neste momento com os contratos para revisão. E esperamos que nas próximas semanas nós consigamos atingir um número de incumprimento abaixo dos 3%. Segundo o responsável da Angola Bodiva, no âmbito da oferta pública de venda da operadora, Álvaro Fernão adiantou ainda que o Executivo prevê concluir a alienação dos restantes ativos nos próximos 90 dias, dando continuidade ao processo de redução de participação direta do Estado na atividade empresarial e de dinamização do setor privado. Os próximos ativos a serem privatizados vão ser o Standard Bank, isso vai acontecer nos próximos 90 dias. Depois temos uma participação minoritária de 1,4% do BCA, que também vamos privatizar rapidamente. A seguir vamos ter os ativos Angola Telecom, Nova Cima Angola e os demais que estão na lista do programa de privatização. Contamos com duas empresas de comunicação social, a TV Zimbo e o Grupo Média Nova. Para quando? Este ano ainda? Estamos a trabalhar, o programa está agendado para terminar no final do ano. Claro que se houver necessidade de fazermos uma operação em janeiro, poderemos fazê-lo logo a seguir. Com a privatização de 121 dos 130 ativos inicialmente previstos, o programa de privatizações aproxima-se da sua fase final. O Executivo espera concluir a alienação dos restantes ativos nos próximos 3 meses e constam da lista empresas como a Indiama, a TV Zimbo, o Grupo Média Nova e outras. O país exportou mais petróleo e gás no segundo trimestre do ano em curso. Os números apontam para cerca de 88,12 milhões de barris de petróleo bruto, um aumento de 2,22% em relação ao primeiro trimestre, apesar do contexto internacional marcado pela volatilidade dos preços do produto. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, aqui em Luanda. Apesar das incertezas no mercado internacional provocadas por tensões geopolíticas, desaceleração da procura mundial e maior oferta do crude, Angola registrou um desempenho positivo nas exportações de petróleo bruto e gás natural durante o segundo trimestre de 2026,
foram 88,12 milhões de barris de petróleo bruto exportados durante o período em análise. Em termos de comercialização, durante o mesmo período, Angola exportou cerca de 88,12 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em aproximadamente 8,91, quase 9 mil milhões de dólares americanos, correspondente ao preço médio ponderado de quase 102 dólares por barril. Falamos de 101,087 para ser mais preciso. O volume exportado representa um aumento de 2,22% face ao primeiro trimestre de 2026 e de 3,85% em relação ao período homólogo de 2025. O crescimento verificou-se igualmente no valor bruto das exportações, sendo que a China manteve-se como o principal destino do petróleo angolano. Quanto ao valor bruto correspondente ao volume exportado, verificou-se um acréscimo de 24,59%, cerca de 25%, comparativamente ao trimestre anterior, e de 54,71%, quase 55%, face ao segundo trimestre de 2025, resultante da alta dos preços no mercado internacional. Durante esse período, a China manteve-se como principal destino das exportações angolanas, absorvendo 51,67% do total. Destacam-se também a Índia, com 12,20%, a Espanha e a Indonésia, com 5,45% e 5,08%, respectivamente. Segundo ainda o secretário de Estado para os Recursos Minerais, que falava em nome do secretário de Estado para o Petróleo e Gás, no gás natural, as exportações ultrapassaram 1,5 milhões de toneladas métricas, com destaque para o gás natural liquefeito. No que se refere ao gás natural, as exportações realizadas no período em análise totalizaram cerca de 1,52 milhões de toneladas métricas, com destaque para o LNG, que representou 87% do total. Em relação ao trimestre homólogo 2025 e ao trimestre anterior, verificou-se o aumento de 10,74% e 4,63%, respectivamente, no volume de gás natural explorado. Na abertura da sessão de balanço, o secretário de Estado dos Recursos Minerais destacou que estes resultados permitem acompanhar a dinâmica do setor petrolífero nacional, reforçar a coordenação institucional e apoiar a definição de políticas para um dos principais pilares da economia nacional. E o Ministério das Finanças, em parceria com a Unicef, lançou nesta quinta-feira em Luanda a 4ª edição do Fórum de Auscultação aos Parceiros Económicos e Sociais. A iniciativa, com duração de 2 dias, visa garantir uma gestão participativa, democrática e inclusiva. O reforço das verbas que são destinadas ao Programa de Alimentação Escolar foi uma das sugestões apresentadas pelos parceiros econômicos e sociais do Ministério das Finanças durante a realização do primeiro dia da 4ª edição do Fórum de Auscultação do Ministério. Podemos especificar o reforço das verbas a que são destinadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O representante da ADRA, Eurico Domingos, partilhou a experiência da ONG com as comunidades e deixou como recomendação tornar o orçamento do Estado mais inclusivo. Nós estamos a falar de um orçamento que esteja mais próximo da necessidade e expectativa das pessoas, que inclua as pessoas com deficiências, inclua as crianças, inclua idosos, mas também inclua aquelas que nós chamamos as famílias em situação de pobreza extremas. Nesta edição, além da recolha de contributos para o OGE, o Ministério pretende garantir também uma melhor adequação das políticas públicas às necessidades da sociedade. Este é um exercício que visa garantir a participação da sociedade civil no processo de elaboração do OGE, de tal modo que o Orçamento Geral do Estado, sendo o principal instrumento de gestão financeira do Estado, tenha então as impressões, tenha os contributos da sociedade civil, na medida em que o Orçamento Geral do Estado é para todos os angolanos. O processo de auscultação pública acontece desde 2018 em parceria com o PNUD e busca garantir a governação participativa.
No maior mercado a céu aberto no país, falamos concretamente do mercado do quilómetro 30 na província de Icalibengo, a escassez de animais mexe com os preços da carne. Segundo alguns comerciantes e consumidores ouvidos pela Girassol, a nossa equipa constatou que houve uma ligeira redução na oferta da carne bovina e suína. Para perceber como funciona a cadeia de produção e comercialização da carne nacional, fomos até ao maior mercado do quilómetro 30. No local, funcionam pelo menos 15 matadouros ou casas de abate, que diariamente garantem o abate de animais e asseguram dezenas de postos de trabalho temporários distribuídos por diferentes áreas, desde o do transporte, o do abate, passando pelas áreas de limpeza, corte e comercialização da carne. Mas antes de chegar ao talho, tudo começa com a compra e revenda do animal. O tipo de animais que nós comercializamos, temos caprinos, suínos, temos a área de bovinos também. Nós compramos no mercado e revendemos aqui no mercado. Se o tamanho for maior, pode variar nos 70, 80, 100. Os mais baixos podem ser uns 40, 30, 35, 50. Os animais chegam de várias províncias do país, com destaque para o Kwanza Norte, Uambo, Benguela, Namibe e também de algumas zonas de Luanda. O preço varia em função da raça, porte, peso e das condições do animal. Depois do abate, praticamente todas as partes do boi são aproveitadas e transformadas em produtos para comercialização, reduzindo desperdícios e aumentando o rendimento dos vendedores. Um boi com peso entre 240 e 250 quilos pode ser adquirido entre 600 a 900 mil kwanzas. Um animal de 750 mil kwanzas, tu podes revender a perna no valor de 130, 120 até 110. Agora, se tu comprares aqueles animais de 600 mil no caso, podemos revender a perna no valor de 100 a 95 mil kwanzas. Barriga que podemos encontrar no valor de 90, 80, 75 mil até 70 mil. Os operadores afirmam que a reduzida oferta de animais tem provocado o aumento dos preços da carne nos últimos meses. Nesse momento está difícil o animal, tem poucos. Não está a entrar poucos animais também para vender, está a ser uma luta. Além da escassez de gado, os comerciantes apontam outras dificuldades que afetam diariamente a atividade. Escoamento de esgoto e facilitação para os produtos, para os criadores, né? Por exemplo, só para tirar o animal de lá do Namibe ou do Cunene até aqui, é muita burocracia. Para garantir a qualidade da carne colocada no mercado e assegurar o cumprimento das normas sanitárias, os matadouros trabalham em coordenação com o Instituto dos Serviços de Veterinária, responsável pela fiscalização e inspeção dos animais. Nosso trabalho é inspecionar. Como é que começa a inspeção? A inspeção nós fizemos anti-morte e depois de morrer, porque existem animais que são assintomáticos. Eles não apresentam sinais de doenças, mas quando é aberto a sua carcaça, nós podemos notar sinais de algumas doenças. Esse é o objetivo de melhorar a qualidade do consumidor, ou seja, fazer com que a família angolana come uma carne. É verde, poderem também dar um apoio, um suporte para nós, né? Vamos olhar para os números do tempo. Começamos na cidade de Catete, província de Icalibengo, a previsão de um dia parcialmente soalheiro. A temperatura máxima deverá chegar aos 31 graus e a mínima aos 19. Em Cachito há previsão de um dia enevoado. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 32 graus e a mínima de 17 graus. Em Dalatando há previsão também de um dia enevoado. E quanto às temperaturas, a máxima prevista para hoje é de 32 graus e a mínima de 14. No Sumbe há previsão de um dia após um amanhecer nublado, retorna o sol e as temperaturas vão oscilar entre 22 graus de máxima e 18 de mínima. Benguela, terra das acácias rubras, previsão de um dia parcialmente soalheiro. A temperatura máxima prevista para hoje é de 23 graus e a mínima de 16. No Ambo há previsão de um dia enevoado.
A temperatura máxima é de 28 graus e a mínima de 7 graus. No Cuito, coração de Angola, a previsão é de um dia enevoado. A temperatura máxima vai chegar aos 27 graus e a mínima nesta sexta-feira aos 7 graus. Intervalo. 7h58, estamos de volta para mais um bloco do Bem à Girassol e é tempo certo para rumarmos mais uma vez à Girassol FM. Vamos fazer a nossa segunda conexão neste contacto com a Janete Meio-Dia e também com toda a equipa nesta altura que faz acontecer o matinal na estação radiofónica da Rede Girassol. E aí está a Janete Meio-Dia. Meio-dia, estamos de volta. Já chegamos e aqui estamos novamente para a nossa segunda conexão. Atenção, é a segunda conexão deste nosso último dia assim, de programa, da semana e também do mês. Exatamente. Júlio, passou tão rápido, Janete Meio-Dia. Eu não vi este mês a passar. Por acaso o mês passou rápido. Eu também muito fiquei rápido, com essa Janete Meio-Dia. Fiquei com esta sensação assim que desprezei. Eu disse, meu Deus, já estamos no último dia do mês de julho. Já estamos, coincidentemente, numa sexta-feira, não é? Não, mas o tempo também tem que ter um pouco de calma, não? Vai devagar. Os meus objetivos traçados logo no início do ano, atenção, preciso de mais tempo. O tempo, por favor, flexibiliza. É o tempo a acelerar ou a Iracelma que está a andar no seu tempo também? Sim, não, mas eu acho que o tempo está muito acelerado, Janete Meio-Dia. Será? Quando nós éramos mais pequenos, eu acho que fico com a impressão de que o tempo passava mais devagar. Mais devagar. Sim, eu também. Agora que nós crescemos, Janete Meio-Dia, o tempo não espera mesmo por ninguém. Eu ficava com a impressão de que de um Natal para o outro passavam 2 anos. Sim, levávamos muito tempo. Exatamente. Parece que o tempo... E principalmente quando chegássemos assim no dia 1 de dezembro, o tempo corria mais devagar. Exatamente. Acho que... Mais devagar, era lento, era como se os dias não estivessem mesmo a passar. Mas hoje, meio-dia. Agora temos muitos planos, muitas responsabilidades. Quanto mais novos estamos distraídos a viver a vida. Claro. Hoje, temos que fazer contas, ligar para a mãe, saber como é que está, para o tio, para e que contas, Janete Meio-Dia. E muitas contas. Exatamente. Não são poucas as nossas responsabilidades, contas. Então. As responsabilidades, exatamente. Queremos mais tempo e sentimos que temos cada vez menos. Menos tempo, Janete Meio-Dia. Eu, por acaso, estou aqui preocupada. O mês de julho acho que houve aí alguma batota. Eu acho que alguns dias... Fevereiro passou mais devagar, não é? Contas, é verdade. Olha, contas feitas. O João Alves, a esta altura, também já deve estar a preparar-se para regressar, não é? Porque o julho, que é o mês em que ele decidiu tirar as férias, passou muito rápido. Exato. Muito rápido também mesmo. Não tem feriado absolutamente nenhum, nenhuma tolerância de ponto, então sim, nenhuma pausazinha. Nenhuma pausa Achas anormal, que isto contribuiu para esta corrida? É provável. Eu por acaso estava a pensar, porque pronto, tinha que fazer o mês todo, pensei que fosse ser assim muito mais difícil, fosse demorar muito e por acaso o mês passou rapidinho. É verdade, Janete. Eu acho que houve aí alguma batota. Felizmente para mim. Eu devo rever aqui o calendário. Acho que eu não vivi alguns dias neste mês. Pulamos, será? Sim, eu acho que pulamos, Janete. Acho que sim. Olha, pronto, talvez não, não é possível. Talvez não é? Pronto, então amanhã já estaremos no mês de agosto, não é? Exatamente. O nosso 8º mês. 8º mês do ano. Daqui a pouco, e quando atingirmos o mês de setembro, é aí que o tempo acelera ainda mais. Setembro, outubro, novembro, dezembro, esses meses correm de uma maneira, Janete. Os brutos são brutos. São mesmo brutos. Então, vamos começar já a rever aí os nossos planos. Daqui a pouco entramos para o período de balanços, não é? E também a altura em que começamos a desenhar novas metas para 2027, que parece também não estar... já não está tão distante assim, não é? Já esteve muito distante. Eu lembro-me como se fosse... Hoje nós estávamos aqui as duas a fazer contas, não é? No início do ano. Olha, estamos a viver o 10º dia, estamos a viver o 20º dia. E hoje eu não sei como é que a Janete não disse em que dias nós estamos.
do centésimo, estamos a viver o dia 253, se não estou errada. 253. Olha, a Janete não para de contar os dias, né? Atenção. 200 Vamos confirmar, 253. Sim, a Janete vai confirmar daqui a pouco exatamente qual é o dia que nós estamos a viver, mas já estamos mesmo na faixa dos 200, não é? Na cifra dos 200. Já estamos nos 200. Não, eu fiz o contrário. Nós faltam provavelmente 150 dias para... 150. Exatamente. Okay. E alguns dias. Estamos no dia 212. 212. Dia 212 O tempo não para. O tempo não para. E já são 8 horas e 3 minutos. Também chegamos na nossa última hora de encontro, não é? Exatamente. Tanto aqui no Manhã Girassol, como também no Bom Dia com Energia. A diferença é que para nós é a segunda e para a Janete, meio-dia, é a terceira hora. Exatamente. Se tivéssemos os nossos radiovintes a esta altura, estaríamos a receber muitos abraços, exatamente, ou acompanhar os nossos ouvintes a mandarem abraços para os seus. Exato. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para quem? Já mandei para o meu tio Beto. Ok. Vou aproveitar para mandar um abraço para as minhas amigas. Ok, muito mandar bom. Um abraço para as minhas amigas. Elas são muitas. Ok. Se eu começar aqui a falar, depois vamos terminar a hora 8. Exatamente, ainda assim elas não vão terminar. E corro o risco ainda assim, mesmo tendo quase uma hora, de deixar algumas de fora. Então, mando um abraço para as minhas amigas. Ok. As minhas grandes amigas. E quando eu regressar, depois eu volto a mandar um abraço para um outro grupo. Muito bem. Amigas da Iracema, bom dia com energia também. Bom dia com energia, minhas alianças, minhas parceiras, as minhas irmãs que a vida acabou por me dar. Muito bem. Até já, Janete. Até já, Iracema. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Foi assim mais um contacto. Informação no Manhã Girassol. O Presidente da República, João Lourenço, foi nesta quinta-feira convidado a visitar a Gâmbia, numa data a ser concertada entre os dois governos. O convite do Presidente Adama Barrow foi entregue na tarde desta quinta-feira ao chefe de Estado angolano pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sering Modo Njie, que foi recebido em audiência. Ainda nesta quinta-feira, o Presidente João Lourenço recebeu o embaixador belga em fim de missão, que referiu que a Bélgica exporta numerosas quantidades do diamante angolano. O Presidente da República, João Lourenço, poderá visitar a Gâmbia nos próximos meses em resposta ao convite que lhe foi feito pelo homólogo Adama Barrow. Um convite que visa o reforço da cooperação entre os dois países, como manifestou esta quinta-feira Sering Modo Njie, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que esteve em Luanda na qualidade de enviado especial do presidente gambiano. Trata-se de uma mensagem de amizade, de paz e de irmandade, onde abordamos questões de interesse mútuo, mas também aproveitei a ocasião para apresentar o convite à Sua Excelência Presidente da República de Angola para visitar a República da Gâmbia numa data e momento a serem, portanto, mutuamente acordados entre as duas diplomacias. As relações, portanto, entre a Gâmbia e a República de Angola são relações que datam a longo tempo. Portanto, tratam-se de relações bilaterais bastante excelentes. Os dois países têm-se apoiado mutuamente a nível regional e continental e apreciamos a liderança demonstrada pelos nossos dois presidentes, que fazem com que continuemos a trabalhar em conjunto de tal forma para que possamos avançar na medida em que pensamos também, quiçá, assinar novos instrumentos de cooperação entre os dois países. E o Reino da Bélgica pretende aprofundar a cooperação que mantém com Angola, uma parceria que deverá se estender aos setores da agroindústria, saúde, desminagem, transportes e diamantes, segundo o embaixador Stéphane Dopin, que apresentou cumprimentos de despedida ao presidente João Lourenço em função do fim da sua missão em Angola. Os dois países... Antwerpen, na Bélgica. Mas durante o meu mandato tentei também ampliar essa cooperação econômica para outros sectores,
sobretudo no sector da agroindústria, para participar na diversificação econômica angolana. E também estamos a tentar abrir uma cooperação no nível da saúde e vamos tentar apoiar Angola a eliminar completamente a doença do sono no país. Quanto à balança comercial, os números podem ser considerados satisfatórios para Angola, sobretudo se o assunto forem os diamantes. A Angola exporta 2 vezes mais mercadorias para a Bélgica do que importa da Bélgica. E são, sobretudo, diamantes. 90% das exportações angolanas para a Bélgica ainda são diamantes. Então, os trocos são de 600 milhões de euros cada ano de Angola para a Bélgica e mais ou menos em média, porque pode variar, 300 milhões de euros, 300 milhões de euros de exportações belgas para Angola. No domínio político, diplomático e internacional, Stéphanie Dopin destacou a frequência do diálogo entre os dois governos, com realce para a atenção especial à situação na região dos Grandes Lagos. O diplomata referiu que a Bélgica enaltece e acompanha todos os esforços da diplomacia angolana para contribuir para a paz e estabilidade no leste da República Democrática do Congo, assim como outras iniciativas destinadas a promover a paz no continente berço. O Presidente da República, João Lourenço, destacou nesta quinta-feira o papel da Organização das Primeiras Damas Africanas para o desenvolvimento, na promoção da inclusão social, do desenvolvimento sustentável e do bem-estar das populações africanas. O reconhecimento foi feito durante a cerimónia de lançamento da campanha continental Construir Resiliência para Mulheres e Raparigas, que decorre em Luanda. Na sua intervenção, o Presidente da República, João Lourenço, enalteceu o trabalho desenvolvido pela Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento ao longo das últimas décadas e considerou que as iniciativas promovidas pela organização têm contribuído para a construção de uma África mais justa, inclusiva, sustentável e resiliente, com impacto na melhoria das condições de vida das comunidades mais vulneráveis. Gostaria de reconhecer igualmente a importância das iniciativas de grande relevância concebidas e implementadas pela OFLAD, com enfoque na transformação social e no desenvolvimento sustentável. Estas iniciativas têm contribuído de forma significativa para a promoção da igualdade do género, para o empoderamento das mulheres e das jovens e para a melhoria das condições de vida das comunidades mais vulneráveis do nosso continente. O chefe de Estado destacou igualmente o papel central das mulheres no desenvolvimento econômico e social do continente, ao defender uma maior participação feminina na definição de políticas públicas e na construção de sociedades mais resilientes. É neste contexto que se deve considerar que a construção de uma paz sustentável e de uma segurança efetiva em África requer a participação plena, inclusiva e significativa das mulheres em todas as fases dos processos de paz, por serem pilares fundamentais na prevenção, na resolução dos conflitos e no desenvolvimento do continente. João Lourenço sublinhou ainda o contributo das mulheres para a segurança alimentar e para o desenvolvimento sustentável, ao reiterar a necessidade de se continuar a investir no seu empoderamento. As mulheres africanas são hoje um pilar essencial do desenvolvimento sustentável das famílias através da sua ação no setor agrário, como protagonistas na agricultura familiar, na produção alimentar e na garantia da segurança alimentar e nutricional das comunidades. É necessário que as mulheres do meio rural e agricultoras africanas, que representam uma parcela muito significativa da força de trabalho no nosso continente, se lhes proporcione maior acesso aos recursos produtivos, ao conhecimento e à capacitação, à inovação tecnológica, ao financiamento e às políticas eficazes de adaptação climática.
A campanha continental Construir Resiliência para Mulheres e Raparigas, promovida pela Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, decorreu sob o lema Construir Resiliência é garantir sustentabilidade para o futuro com participação inclusiva e visou mobilizar governos, parceiros de desenvolvimento e a sociedade civil para o reforço de políticas e proteção, inclusão e capacitação de mulheres e raparigas em África. E a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, defendeu nesta quinta-feira o reforço das políticas e parcerias que visam promover a inclusão social, o empoderamento económico e o acesso aos serviços essenciais para mulheres e raparigas em situação de vulnerabilidade. A posição foi manifestada durante o lançamento em Angola da campanha continental Construir Resiliência, promovida pela Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento. O ato, que decorreu em Luanda, reuniu primeiras damas africanas, representantes de organizações internacionais, parceiros de desenvolvimento e membros do Executivo angolano. Na qualidade de vice-presidente da Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, Ana Dias Lourenço destacou que os desafios enfrentados pelas mulheres e raparigas exigem respostas coordenadas e sustentáveis e defendeu por isso o reforço de políticas públicas que promovam a inclusão social e económica das mulheres. O lançamento da campanha em Angola, que estamos hoje a fazer, representa uma oportunidade para congregar decisores políticos, parceiros de desenvolvimento, setor privado, sociedade civil e comunidades em torno de uma agenda comum, orientada para o reforço dos compromissos coletivos e para a adoção de ações concretas que fortaleçam a resiliência das mulheres e das raparigas perante os impactos das alterações climáticas, dos conflitos e das crises humanitárias, contribuindo para a edificação de um futuro sustentável, inclusivo e equitativo. Sejamos todos resilientes perante as alterações climáticas. Ana Dias Lourenço sublinhou ainda que nenhum país, instituição ou comunidade consegue enfrentar os desafios das alterações climáticas de forma isolada e apelou ao fortalecimento da cooperação regional e internacional e a mobilização de recursos para respostas integradas e duradouras. As consequências destas alterações fazem-se sentir de forma profunda nas comunidades locais, onde a mulher ocupa um lugar central na vida económica e social. Os campos agrícolas são afetados, a produtividade é reduzida e a pecuária, que constitui a principal fonte de subsistência de milhares de famílias angolanas, em particular nesta região sul de Angola, é seriamente comprometida. A cerimónia contou igualmente com a intervenção da presidente da Organização das Primeiras Damas Africanas, que destacou a importância da campanha Building Resilience como instrumento para acelerar ações em prol da educação, inclusão, sustentabilidade e proteção das mulheres e raparigas africanas. Não é apenas mais um programa, é um compromisso continental, um compromisso para assegurar que todas as mulheres tenham a oportunidade de recuperar, reconstruir e prosperar. Um compromisso para assegurar que todas as raparigas tenham acesso à educação, à saúde. O desenvolvimento será eficaz se não se colocar a mulher no centro das decisões. O nosso desafio é criar condições para que essas mulheres possam continuar a liderar. Porque investir numa mulher é investir numa família é fortalecer uma comunidade é construir países mais resilientes. Nenhuma rapariga deve ver o seu futuro condicionado pelo lugar onde nasceu, pelas alterações climáticas ou pelos conflitos que não escolheu viver. O lançamento da campanha Building Resilience, que decorreu nesta quinta-feira em Luanda, contou com a presença de primeiras damas de vários países, dentre eles da Costa do Marfim, do Gabão,
da República Democrática do Congo, de Cabo Verde, da Serra Leoa e o primeiro cavalheiro da República da Namíbia. O candidato ao cargo de primeiro secretário do MPLA no município do Rangel, Lourenço Luís Domingos, apontou a unidade partidária e a mobilização para o registro eleitoral oficioso como prioridades da sua candidatura. A informação foi avançada durante o ato oficial da abertura da sua campanha, realizada no âmbito do processo preparatório da Conferência Municipal de Balanço e Renovação de Mandatos, que decorre no dia 8 de agosto próximo. Na ocasião, o candidato Lourenço Domingos agradeceu aos militantes que apoiaram e subscreveram a sua intenção de candidatura, considerando que a confiança depositada na sua equipa representa igualmente um compromisso de continuidade no fortalecimento do MPLA no município do Rangel. De manifestação, de intenção de quererem ver o camarada Lourenço Luís Domingos em frente do destino do nosso partido no Rangel, deve também se transformar tanto no apoio concreto, diário, para que os resultados do partido, os resultados que a direção do partido espera alcançar no município do Rangel sejam alcançados. Só a unidade partidária, só unidos, tanto será possível continuarmos a ter um MPLA cada vez mais forte no nosso Rangel. Por isso, o ditado de que a união faz a força continua sendo válida. E essa união que nós vamos privilegiar, tanto neste período, tanto 2025, 2031, enquanto estivermos na liderança do nosso partido. Durante a apresentação das linhas de força da candidatura para o mandato 2025-2031, Lourenço Domingos reconheceu a existência de desafios no município, sobretudo nos setores da água, saneamento e infraestruturas, e falou também dos projetos em curso no município. Há um conjunto de projetos e programas que foram inscritas no OGE 2020-2026, que estão a ser materializados no município do Rangel, por orientação do camarada presidente, no quadro do programa PIL, Programa Integrado de Intervenção na nossa província de Luanda. E os nossos bairros estão a mudar de rosto. Quem visitar o Marçal vai ver que o Marçal transformou-se num canteiro de obras. Quem visitar a Vila Alice vai ver que a Vila Alice está a melhorar de imagem. Quem visitar a Terra Nova vai ver que a Terra Nova está a melhorar de imagem. Portanto, o nosso município todo beneficiou de projetos importantes no âmbito do Orçamento Geral do Estado 2026. Ganhamos a requalificação do mercado dos congolenses, que a obra está em curso nesse momento. Ganhamos a construção de mais um centro de saúde de referência. As obras também estão em curso, tanto nessa fase. Ganhamos a requalificação da escola Angola Mbandi, que também as obras vão dar início. O candidato ao cargo de primeiro secretário do MPLA no município do Rangel, Lourenço Luís Domingos, apontou a unidade partidária e a mobilização para o registro eleitoral oficioso como prioridade da sua candidatura. E o trabalho para a vitória do MPLA no Rangel já está em curso, já estamos a fazer. Tem a ver com a organização do partido a nível das organizações de base, a organização dos núcleos da JMPLA, das secções da OMA, o trabalho que temos que fazer de mobilização para que todos nós possamos se registrar no quadro do processo do registro eleitoral oficioso, para que possamos ser elegíveis para participarmos nas próximas eleições. Quem não fazer o seu registro eleitoral oficioso não tem como participar das eleições. Portanto,
O nosso desafio nesta fase, nesse momento, é garantir com que todos nós tanto possamos nos registrar e exercermos o nosso direito de voto. Atualidade fora de portas, o presidente dos Estados Unidos anunciou que o Conselho da Paz chegou a acordo para o desarmamento completo do Hamas e dos grupos armados em Gaza, numa decisão que considera como um passo importante para a paz e para a segurança na região. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano na Truth Social. Trump adianta que o acordo será levado a cabo em fases cuidadosamente estruturadas. Este plano foi negociado com a ajuda do Egito, Catar e Turquia, mediadores, a quem Trump agradeceu pelos importantes esforços. Há semanas que decorrem negociações no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor em outubro do ano passado e visa pôr fim definitivo à guerra no enclave palestiniano. De acordo com o plano de paz, a gestão corrente da faixa de Gaza no período pós-conflito será assegurada por um organismo de tecnocratas palestinianos, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza. Uma resolução do Senado norte-americano que pressionava o presidente Donald Trump a suspender os ataques ao Irão foi, nesta quinta-feira, rejeitada por margem mínima. A chamada resolução sobre os poderes de guerra visava suspender as hostilidades no Irão, alegando que não foram autorizadas pelo Congresso. Mas a iniciativa era sobretudo simbólica, dado o poder de veto de Trump sobre legislação do Congresso. 3 senadores da maioria republicana votaram com os democratas, num total de 49 votos a favor da resolução, enquanto o democrata John Fetterman se juntou aos republicanos, somando 50 votos contra. Há uma semana, Donald Trump decidiu suspender os ataques aéreos contra o Irão numa tentativa de negociar um acordo para pôr fim à guerra, mas a ofensiva contra a República Islâmica foi retomada na quarta-feira em resposta aos ataques iranianos contra interesses norte-americanos no Médio Oriente. Voltamos a olhar para as manchetes dos jornais. E começamos no The Guardian, o jornal britânico que traz em destaque melhor crise no Médio Oriente. Trump afirma que houve avanços alcançados no desarmamento em Gaza. Hamas confirma acordo. O presidente dos Estados Unidos diz que o seu Conselho de Paz chegou a um acordo histórico para o desarmamento do Hamas, enquanto o grupo militante afirma que se Israel não implementar o acordo, eles também não o farão. O jornal norte-americano The New York Times escreve: Espanha mobiliza militares enquanto milhares de imigrantes cruzam para Ceuta. Pelo menos 18 pessoas morreram tentando entrar em Ceuta, um enclave espanhol no norte da África, e o governo mobilizou. Campeões iniciam caminhada com goleada. Petro de Luanda 4, Malange Sport 0. Também na primeira página do Jornal dos Desportos, 6ª edição, torneio de amizade custa 100 milhões ao Iliete. Justino Rodrigues garante quartos no Campeonato Nacional de Ténis. E o Jornal Desportivo à Bola escreve: Póquer do AS. Na estreia oficial de Marco Silva em casa, reforço Lenglet consumou a mão cheia de golos. Benfica 5, Zandgalen 0. Ainda temos de melhorar, diz Marco Silva, o técnico das Águias. Vamos olhar pela primeira vez para a previsão do tempo. Estes são os números. Começamos na cidade de Luena, a previsão de um dia maioritariamente nublado. As temperaturas nesta região do país vão oscilar entre 30 graus de máxima e 9 de mínima. Cazombo, Mochico Leste, previsão de um dia maioritariamente nublado.
As temperaturas, a máxima prevista para hoje é de 33 graus e a mínima de 10. Moçambique, a previsão de um dia com nuvens e sol. As temperaturas vão oscilar entre 21 graus de máxima e 14 de mínima. No Lubango, a previsão é de um dia com muito sol. As temperaturas para hoje, 27 graus de máxima e 11 de mínima. Em Ondiva, a previsão de um dia enevoado. E as temperaturas nesta região do país vão oscilar entre 30 graus de máxima e 8 de mínima. Menonga, a previsão é de um dia com muito sol nesta sexta-feira. A temperatura máxima deverá chegar aos 29 graus e a mínima aos 6 graus. No Cuito Cuanaval, a previsão de um dia com muito sol. A temperatura máxima é de 30 graus para esta sexta-feira e a mínima de 5 graus. Intervalo. Oito e 31 minutos, chegamos para o último bloco do Manhã Girassol e vamos à rua. Vamos ao encontro do Ernesto Jaime, pela primeira vez nesta semana, para termos a fotografia do trânsito, um dos pontos aqui da nossa cidade capital. Vamos ter o Ernesto Jaime para dar-nos a informação detalhada de como estão as coisas lá fora. E aí está o Ernesto Jaime no cruzamento entre a Avenida Fidel Castro e também a Pedro de Castro Vandunello. E Ernesto, bom dia, pela primeira vez nesta semana. Vamos à informação sobre o movimento rodoviário. Eu espero que tu estejas bem, meu colega. Viva, bom dia Iracelma Arnaldo, bom dia também para a audiência e desejo um feliz Dia da Mulher Africana. Iracelma Arnaldo e todas as mulheres da Rede Girassol e também desta vasta Angola, tal como fez referência, já estamos assim aqui nas principais avenidas da cidade capital, após vamos dizer quase uma semana, porque hoje é sexta-feira e ainda estamos na semana, mas sim, é o primeiro contacto nesta semana, só para ver, né, a falta que as redes de telecomunicações fazem para a sociedade. Vamos à informação que se impõe aqui no Benfica, neste cruzamento de duas principais avenidas, para dar a ver como está o movimento rodoviário. É Cacimbo, há aqui uma timidez do sol, mas também há uma timidez claramente do movimento rodoviário que pelo menos se pode ver nestas imagens que o Armando Teodoro vai aqui captando. Esta é a Avenida Pedro de Castro, ou seja, Fidel Castro. Os dois sentidos mostram um trânsito claramente tímido, tanto no sentido para quem sai daqui de Benfica em direção a pontos como o desvio do Patriota, 11 de novembro, entre outros, bem como também para quem sai dos mesmos pontos já referenciados e passando por aqui, por este mesmo perímetro, se consegue perceber um trânsito que vai-se fazendo claramente sentir, no caso tímido, trafega-se na tranquilidade, um cenário que é, vamos dizer, anormal, pois normalmente neste horário costuma estar um engarrafamento enorme e aqui a vida dos automobilistas não tem sido nada facilitada neste horário, mas hoje a mostrar um cenário completamente diferente. Está também diferente quando olhamos, por exemplo, para a Avenida Pedro de Castro Vandunello. Já aqui as imagens que o Armando vai mostrando, a tentar pegar um melhor ângulo para mostrar claramente como está diferente hoje, nesta manhã de sexta-feira,
dia 31º do mês de julho, o último dia do mês de julho. Aqui o trânsito a mostrar-se claramente diferente, trafega-se na tranquilidade. Aqui os peões a terem uma ilusão, a mistura, a fazerem a travessia em lugares não aconselháveis, pois embora o trânsito esteja calmo, mas há lugares sim próprios aqui, há passadeiras que podem de certeza fazer a travessia, mas muitos insistem em fazer a travessia num lugar errado, e agora aqui a ter um automobilista aqui a passar com uma velocidade e claramente aqui a dar um acentuado naquilo que estamos a referir de automobilistas, ou seja, de peões a fazerem travessias em lugares impróprios. É este o cenário que se pode colher aqui, Iracelma Arnaldo, e que se pode manter então informado os nossos telespectadores quanto a mostrar-se claramente um cenário completamente diferente. Esta fotografia que podemos avançar neste nosso primeiro contacto da semana, primeiro contacto do dia. Esperamos claramente voltar a manter este contacto, a informar os nossos telespectadores sobre o movimento rodoviário num outro ponto em que estaremos já daqui a pouco. É um ponto e vírgula, é um bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Neste primeiro apontamento, ao longo desta semana, depois do ataque cibernético que a Unitel sofreu, e tivemos então Ernesto Jaime e a mobilidade rodoviária no cruzamento entre a Avenida Fidel Castro e a Pedro de Castro Vanduna em Loi, são 8h37. Vamos falar sobre o desporto. Com a Georgina João. Georgina, bom dia. Bom dia, Iracelma, e bom dia também para os nossos telespectadores. Promessa é dívida, estás de volta e certamente com o resultado do grande jogo de ontem entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda também. Exatamente, Petro de Luanda em handball feminino. Muito bem, muito bem. Hoje é o dia da mulher africana e vamos falar certamente dessas mulheres que ontem deram um espetáculo, como já era de se esperar, no pavilhão da Cidadela. Atenção que é o 4º ano consecutivo que o Petro de Luanda vence o 1º de agosto nas finais do Campeonato Nacional. Anteriormente nós tínhamos só o 1º de agosto a vencer, agora está tudo ao contrário. Isso porque o 1º de agosto está a passar daquela transição, deixar o legado para as mais novas, são meninas da academia, temos ainda algumas como a Berlinha, a Uta Dombacha, a Isabel Belo, mas estão a transmitir a experiência, estão a passar a equipa. Exatamente o testemunho, mas não é motivo para estar aqui a justificar a derrota. Mas é uma passagem de testemunho que está a ser feito neste momento na equipa principal do 1º de agosto, no handball feminino, mas ainda assim o Petro faz história, consegue o 27º título para a sua galeria, tornando-se então numa das equipas mais tituladas no handball feminino. Ontem a festa também fez-se para o 3º lugar, com a Casa Pessoal do Porto Lobito a arrebatar então esta posição, e o eletro do Lobito foi a equipa Fair Play. No futebol também, futebol feminino, o 1º de agosto goleou a equipa então do Cabos Corpo do Palanca, 5 bolas, Desportivo da Lunda Norte, Sagrada Esperança. O Sagrada Esperança por 5-0. Sagrada Esperança não esboçou nenhum tipo de reação ao longo dos 90 minutos e acabou por perder. E lá fora vamos falar do Benfica, que conseguiu então o passe para a próxima fase da eliminação da Liga Europa. O Benfica que este ano está fora da Liga dos Campeões da Europa. Exatamente, também com uma goleada, não é? Também com uma goleada, 5-0. Exatamente. 5-0. Muito bem, são agora 8h39. A Georgina vai contar-nos a atualidade desportiva uma hora no Manhã Girassol. Muito obrigada, Iracelma. Começamos com o handball. O Petro de Luanda conquistou o título da edição número 47 do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball ao derrotar o 1º de agosto por 29-24 na grande final da prova. Luanda sagrou-se campeão da 47ª edição do Nacional Sénior Feminino de Handball, vencendo na final a grande equipa rival 1º de agosto por 29-24.
Logo nos primeiros instantes, as tricolores mostravam já superioridade, sempre a dominarem nas grandes vestidas ofensivas, sem grande resposta das militares que pecavam nas finalizações. E ao intervalo, 16-12 era o resultado vantagem para as tricolores. Na segunda metade, foi mais do mesmo. Tricolores tinham a pivô Vilma Ninganga a fazer das suas, com o apoio da pequena grande Chelsea Gabriel, grandes remates indefensáveis. E pelo de agosto, brilharam a capitã Isabel Guialo e a jovem Bernadette Belo, também com investidas bombásticas. Mas quem sorriu foi o Petro de Luanda. 29-24 foi o placar final. Em reações, pelo Petro, o treinador Luís Chaves disse que o trabalho de casa foi bem feito e saem satisfeitos. Começamos esta época também mal, perdemos a Supertaça, ou seja, o 1º de agosto tinha 2 títulos nacionais, nós tínhamos o campeonato, então tínhamos de defender esse nosso título. Daí o nosso empenho, a nossa dedicação, e dou os parabéns aos atletas pelo esforço e dedicação que tiveram no jogo de hoje. Primeiro ainda vamos desfrutar da vitória, vamos pensar na Taça da Angola no sábado. Vencemos 3 campeonatos, mas temos perdido também. Em 2024, quando entrei, perdi a Supertaça Africana, a Taça das Taças e isso. No ano a seguir, perdemos o Provincial e perdemos a Taça de Angola. E neste ano já temos perdido a Supertaça, né? A derrota que temos até agora da Supertaça em 56 jogos. Pelo de agosto, o treinador William Almeida lamentou pelos remates falhados e prometeu fazer melhor nas próximas oportunidades. O nosso grande problema foram 2. Não tivemos bem na finalização, falhamos 19 remates num jogo como esse. Difícil se ganha quando você falha 19 remates. Depois também a nossa baliza não ajudou a nossa baliza. Não tivemos bem a nível de baliza. E aí eu só tenho que dar os parabéns ao Petro. Foi um digno vencedor. Com 14 golos na cartola, a pivô do Petro, Vilma Ninganga, foi eleita MVP da final, contribuindo para a conquista do 25º título do Petro de Luanda. No futebol, o 1º de agosto goleou o Sagrada Esperança por 5-0 na estreia do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Futebol. A partida foi referente à primeira jornada do Grupo B. No jogo mais aguardado do Grupo B, o 1º de agosto não teve dificuldades para levar de vencida a formação da Lunda Norte. No duelo disputado no campo Daniel Ndungide, as militares beneficiaram do autogolo de Mega aos 22 minutos. Com o jogo controlado, o de agosto chegou aos 2-0 em cima do intervalo com golo da defesa central, Luanda. No reatamento da partida, as militares mantiveram a pressão sobre a equipa adversária e, como quem marca 2, marca 3, o 1º de agosto procurava a todo custo ampliar o resultado. Aos 54 minutos, a atacante do Clube Militar, Cândida, ampliou o resultado para 3-0. A avançada da formação militar, em tarde inspirada, bisou no jogo aos 63 minutos, fazendo o 4-0. Sem reação das diamantíferas, o 1º de agosto chegou ao 5º tento, novamente pela avançada Cândida, que foi a figura do encontro ao marcar o 5º golo. Nas reações, o treinador da equipa principal do 1º de agosto, Maninho Lloyd, disse que o objetivo do seu conjunto nesse campeonato é resgatar o título. É um balanço positivo. A equipa fez aquilo que a gente sempre esperou que a equipa tem que fazer nesse primeiro jogo. No primeiro jogo, a jogadora entrou um pouco ansiosa por causa do jogo, mas contudo, trabalhando na segunda parte para melhorar esse aspecto, a equipa conseguiu melhorar e conseguiu fazer mais golos. A atitude esta podemos ver durante a prova. Com certeza, a 1º de agosto sabe com o espírito do 1º de agosto, o espírito é sempre essa atitude, essa empenho, essa vontade, essa determinação para ver se conseguimos resgatar o título que a gente perdeu ano passado. Já o treinador do Sagrada Esperança, Denilson Katemba, afirmou que faltou atitude por parte das suas jogadoras. De uma equipa muito forte, que é o 1º de agosto, é uma das melhores equipas do nosso país, vamos procurar agora melhorar para ver se a gente consegue fazer bom resultado na segunda jornada. Além dos golos, o que terá faltado na sua formação? Pronto, nos faltou atitude. Parecia muitas das vezes que as nossas meninas estavam com medo da equipa adversária, mas vamos procurar conversar com as meninas, que o futebol não é isso, então vamos procurar melhorar essa parte. Nas outras partidas, igualmente para o Grupo B, o 4 de junho derrotou o Ilhete de Benguela por 3-1, enquanto o glorioso Futebol Clube venceu os Galácticos de Benguela por 1-0.
As equipas do 1º de agosto participar da 5ª edição do Torneio da Amizade, a ser disputada de 31 de julho a 9 de agosto na província de Benguela. A cidade de Benguela tem sido palco de preparação para a nova época futebolística. Realce para a Liga Unitel Girabola 2026-2027, com a realização da 5ª edição do Torneio da Amizade. A competição, que terá lugar no estádio de Umbaca, vai reunir 8 emblemas, nomeadamente o Liet Sport Clube, 1º de agosto, Futebol Clube de Cabinda, Bravos do Maqui, São Salvador do Congo, Recreativo do Libolo, Académica do Lubito e Sagrada Esperança. As equipas estarão repartidas em 2 grupos de 4, sendo que no grupo A estão as equipas do Ilhéu de Benguela, Recreativo do Libolo, Futebol Clube de Cabinda e Bravos do Maqui. Já no grupo B estão alocadas as formações do 1º de agosto, São Salvador do Congo, Académica do Lubito e Sagrada Esperança. Ao todo, serão disputados 15 jogos em 2 períodos. O torneio surge como uma oportunidade para os clubes afinarem processos antes do arranque da temporada 2026-2027. O Bravos do Maqui é o vencedor mais recente do Torneio da Amizade, tendo conquistado a 4ª edição em setembro de 2025, ao vencer o Ilhéu de Benguela por 5-4 nas grandes penalidades. As equipas do Interclube, 1º de agosto e Desportivo da Lunda Sul também já venceram uma edição do torneio. O certame, que arranca nesta sexta-feira, termina no dia 9 de agosto e todas as partidas serão disputadas na Banheira de Umbaca. O Ilhéu Recreativo do Libolo é o jogo de abertura do torneio nesta sexta-feira, às 17 horas. Com o póquer do grego Pavlidis, o Sport Lisboa. Iracelma, vamos voltar a ter futebol aqui no nosso país com o Torneio da Amizade, esse torneio que serve de antecâmara para aquilo que vai ser então a Liga Unitel Girabola 2026-2027 e hoje vamos ter um grande jogo, o Ilhéu Recreativo do Libolo. Exatamente, na cidade de Benguela. Na cidade de Benguela, mas vamos ter aqui também os apontamentos porque temos o nosso correspondente António Mateus nesta província e vai nos trazer todas as emoções deste grande torneio. Muito bem, Georgina João, bom fim de semana, minha colega. Obrigada, foi uma honra até lá aqui. É sempre um prazer estar aqui com a Iracelma. Obrigada. Até a próxima. Vamos à Girassol FM pela última vez nesta edição. A nossa última conexão com a Janete Meio-Dia. Olá, Janete. Olá, estamos olá. de volta. Estamos sim, Iracelma. Bom dia uma vez mais. O último bom dia do dia. O último bom dia do dia, a última conexão do dia, a última conexão do mês. A última conexão quando regressarmos, na próxima semana já estaremos também no último mês de Cacimbo. Exatamente. Estamos nas até últimas. Ao dia 15. Pois. Então vamos poder tirar aqueles trajes menores, não é? Vamos poder andar menos agasalhados. Já não vamos andar assim. Não, nem um pouco, nem mais ou menos, Janete Meio-Dia. Vamos poder andar menos agasalhados, não é? As nossas roupas desta época do ano vão voltar a entrar para o guarda-roupa e claramente vamos tirar aquelas que ficaram aposentadas desde o dia 15 de maio. As roupas levezinhas havemos de voltar. Levezinhas, exatamente, as nossas praias, exatamente, os nossos passeios também, as nossas corridas. Enfim, vamos ter bons momentos na época de calor. Tudo aquilo que nós não conseguíamos fazer nesta época do frio. Uma delas é andar com trajes assim menores, com roupas com menos cobertura, podemos assim dizer, não é? Com menos cobertura. Então, os nossos bilos havemos de voltar. Vamos parar de bilar com frio. Com frio, exatamente. Vamos reconciliar com o calor. Aquelas mantas mais pesadas também vão voltar a entrar para o baú. Exato. Exatamente. Vamos usar os lençóis mais leves. Mais levezinhos. Os pijamas também, aqueles mais compridos, vão ter que ficar aposentados. Enfim, vamos fazer aí uma transição daquelas. Mas essa transição claramente só começa
a partir do dia 15 de agosto. Mas nem sempre é a partir do dia 15 de agosto. Exatamente. Porque o frio, em alguns casos, pode ir um bocadinho acaba mais por prolongar-se um pouquinho mais, não é? Até lá para setembro, até pelo menos a primeira quinzena de setembro, em algumas regiões ainda o frio permanece, não é? Não arreda ao pé. Pois. E temos algumas províncias conhecidas mesmo por isso, não é? Independentemente de ser tempo de calor, ainda assim são conhecidas como sendo muito frias, não é? Muito frias. Eu estive no Mochico há alguns anos. Mochico, exato. Há 10 anos eu não gostei nem um pouco. Não é que eu não tenha gostado da província, eu não gostei muito do clima, não é? Naquela altura chovia bastante, já é meio-dia. Choveu todos os dias, eu fiquei lá uma semana e nesta uma semana acho que só um dia que não tinha chovido. E quando chovia, Janete, fazia muito frio. Nós claramente não conhecíamos, eu particularmente não conhecia esta realidade, então fui desprevenida. Tranquila. Foi a moda Luanda. E passei mesmo mal, muito mal. Foi a primeira e a única vez que eu estive no Mochico e estas são as memórias que tenho, não é? Do frio, o frio e a chuva. Que se fazia sentir principalmente à noite, Janete, meio-dia. Eu não consegui circular no período noturno na província de Mochico. Eu estive na cidade de Luena e aproveito para mandar também um abraço, um beijinho com muita energia desta equipa para todos aqueles que nos acompanham a partir do Mochico e também do Mochico Leste. Pois. Exatamente. Agora é uma divisão, mas por aquilo que é a região onde eu estive, exatamente, então eu estive mesmo na zona do Mochico e não no Mochico Leste. Mas o abraço vai para essas duas regiões do nosso país. E o abraço também vai para ti, Janete, meio-dia. Muito obrigada, Iracema Vai para ti, minha colega. Estivemos juntas ao longo desta semana e da minha parte, como sempre, é uma honra, não é, fazer estas múltiplas conexões contigo. Um abraço também para os nossos radiovintes que, pelas razões que todos nós conhecemos, estiveram impossibilitados de estarem connosco nas ligações, mas certamente estiveram a nos acompanhar ao longo desta semana, sem a oportunidade de colocarem as suas impressões digitais com as chamadas e também com as mensagens. Esperamos que na próxima semana a situação esteja resolvida e que possamos ter aqui a boa energia, boa disposição, a alegria também dos nossos radiovintes, não é? Que têm sempre uma palavra a dizer no Bom Dia com Energia e também no Manhã Girassol, quando fazemos as nossas conexões, não é? Exatamente. Iracema, igualmente, muito obrigada pelo carinho de sempre, pelas visitas constantes. Nós prometemos e reiteramos o compromisso de estarmos de volta na segunda-feira, a partir da hora 6 deste lado, e sempre com a mesma energia e boa disposição. Bom dia com energia, bom fim de semana, Janete, até segunda-feira. Até segunda. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos na próxima semana. Bom fim de semana, obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos.